Antes de mais nada, eu quero agradecer vocês a estarem presentes. Essa é a primeira edição de um evento online do Portal Feiras Industriais. Para quem não me conhece, eu sou a Eliane Bastos, eu sou a editora aí do portal que está aí no ar desde 2013. Para facilitar aqui o andamento de toda a nossa tarde, eu só quero passar alguns recados. Esse evento ele vai ser gravado. Caso alguém tenha alguma objeção em aparecer no vídeo gravado, eu peço que depois se comunique comigo, para que eu retire, porque nós vamos utilizar esse vídeo posteriormente nas redes sociais do Portal Feiras Industriais. Nós temos uma previsão aí de 1 hora e 15 no máximo de duração. Serão 3 apresentações e no final da última apresentação a gente abre aí para perguntas. E aí, quem quiser se comunicar por chat, ou por áudio, ou por vídeo, vai ficar aberto, tá joia? Então, vamos lá. Eu vou falar com vocês sobre novos cenários para feiras e negócios. Eu sou uma profissional de marketing, estou no mercado aí há 30 anos, praticamente. Desde que eu comecei a trabalhar aos 17 anos, eu estou aí trabalhando com marketing, comunicação empresarial e inteligência de mercado. A maior parte da minha carreira ela foi construída nas áreas de marketing do setor industrial, de empresas de óleo e gás, energia, automotivo. Também trabalhei em promotoras de eventos e também fui promotora de eventos de uma das empresas a qual eu trabalhei. Também estive em escolas e atendo desde multinacionais até as MEs. No meu portfólio eu carrego comigo mais de 200 feiras participadas ou produzidas. Aqui não conto as feiras que eu visito pelo Portal Feiras Industriais. Pela Elo Consultores, que é a consultoria que está aí há 10 anos no mercado, já foram atendidas mais de 56 empresas e 80 projetos de marketing foram implementados nesse período todo. E eu também tenho um trabalho de treinamento e tutela de profissionais que estão ingressando aí na área. Junto comigo hoje, a gente conta com a participação e meus agradecimentos, Paula, pela sua presença. A Paula Faria, ela vai nos apresentar plataformas de eventos 100% digitais. Ela é CEO da Necta, é idealizadora da Connect Smart City Mobility e Airport Infra Expo, Air Connected, entre outros projetos inovadores. É especialista em mercados de cidades inteligentes, mobilidade, aeroportos, segurança pública, PPPs e inovação social. A executiva se destaca ainda por fomentar ações voltadas para o mercado corporativo, que envolve temas como a mobilidade corporativa. Obrigada, Paula, pela sua presença. Também conosco temos, contando aqui com uma grande amiga e trabalha fortemente no setor de feiras, a Vanessa Arcuri. Vanessa é formada em arquitetura e urbanismo pelo Centro Universitário Belas Artes, é pós-graduada em urbanismo. Começou a trabalhar com eventos em 2003 e já trabalhou em montadoras e promotoras de eventos corporativos e há 7 anos fundou a Plantar Eventos. E ela vai nos falar um pouco depois sobre eventos híbridos. Então, toda essa realização, ela é do Portal Feiras Industriais e o Portal Feiras Industriais, ela é a plataforma de marketing para a indústria da consultoria Elo. Muito bem, o Feiras, como eu disse inicialmente, está no mercado desde 2013. Nós acabamos nos tornando uma mídia aí do setor de feiras para a indústria. São 30 mil pessoas impactadas, seja pelo site, pelas nossas redes sociais mensalmente. É uma mídia segmentada. Emitimos anualmente o calendário das feiras industriais. Esse calendário ele é online, então nós temos atualizações durante todo o ano. E as atualizações 2020 elas não param de chegar, né? Nós temos um serviço específico, que é o expositor virtual, que é toda uma plataforma de divulgação dos expositores dentro do Portal Feiras Industriais em todas as nossas mídias. Então, a gente apoia as empresas aí na estruturação das divulgações da sua participação em feiras. Porque o portal está muito mais no foco do expositor, né? Então, a gente quer fomentar que o expositor trabalhe a feira por no mínimo 3 meses, né? Fazendo a sua divulgação antes, durante a feira e pós-feira. Então, a gente tem um pacote específico para atender o expositor com toda a sua divulgação online. E temos também um trabalho, que esse é o mais forte, que a gente faz na oficina do expositor. A oficina do expositor é um conjunto de conteúdos
de treinamentos online, agora vamos ter os treinamentos remotos, o calendário das feiras industriais, o guia do expositor, os artigos, as orientações, as mentorias, é todo um trabalho educativo que está dentro do portal. Então, vamos lá, vamos começar a falar aí sobre os novos cenários para as feiras de negócio. Esse trabalho, ele nasce primeiro de alguns indicadores que eu acho que é importante pontuar para quem não é aí do mercado de feiras, né? De acordo com a UBRAF é a União Brasileira das Feiras e Eventos, é uma instituição que emite os seus relatórios anuais, e no do ano passado ela detectou que o setor de feiras, ele representa 4,6% do PIB nacional, né? Só no estado de São Paulo foram promovidos 742 eventos de grande porte. Quando a gente fala eventos de grande porte, são as feiras ou mesmo os congressos que têm as feiras que acontecem em paralelo, né? Uma expectativa reuniu 66.500 expositores e mais de 3 milhões de metros quadrados comercializados. Então, nós saímos desse número de 2019 com uma expectativa maior para 2020. Falando agora das feiras industriais, no nosso portal nós fechamos o calendário, a primeira edição do calendário, em janeiro, com 248 feiras, que seriam realizadas em 52 cidades, em 42 setores diferentes da indústria, então nós monitoramos assim, dezenas de setores industriais, e trabalhamos com uma expectativa que essas feiras reuniriam 18 mil expositores e 2 milhões de visitantes. Assim era em janeiro. Agora, nós estamos atualizando a segunda edição do calendário. A segunda edição ela costumava sair em maio. Nós mantivemos ela online e temos atualizações praticamente diárias com o decréscimo do número de feiras que, infelizmente, por conta da pandemia, tiveram que ser canceladas, adiadas. Tem ainda um grande número em stand-by, aguardando o que vão ser as próximas decisões aí dos governantes. Então, hoje, o número dessa semana, nós temos 104 feiras para 2020, onde 26 já foram realizadas, então, ainda na agenda tem muitas feiras para acontecer, 32 cidades diferentes e 37 setores industriais. Muito bem, então quando começou teve todo o break, toda a parada do mercado, nós esperamos um pouco para poder estar analisando o que iria acontecer, e em meados de maio nós soltamos uma enquete que ficou 15 dias no ar para os nossos assinantes. Nós temos um número de assinantes, nós estamos com 12 mil assinantes no portal, e nós mandamos uma pergunta para eles, perguntando se eles tinham a intenção de participar de feiras em 2020. Bom, para quem era expositor, dos expositores que responderam à enquete, a maioria disse não, né? Seja porque a feira foi cancelada, adiada, ou seja porque teve uma total reestruturação nas suas verbas orçamentárias, nas suas estratégias comerciais. Para essas empresas que disseram que talvez ou sim participariam de feiras, nós queríamos saber como é que estava a representação do budget para feiras no orçamento ainda desse ano. E a nossa surpresa é que, para a maioria, 40% o budget caiu. O budget caiu para 10% do orçamento. E nós temos conhecimento que o budget para feiras nos setores de marketing, ele é acima disso, né? Bom, aí nós ficamos, que é a nossa maior dúvida, né? Teremos visitantes nas feiras? Também fizemos essa pergunta. Para nossa surpresa, a maioria, 57,9%, disse que sim. Porém, nós tivemos muitas ressalvas e tinha essa opção na pesquisa. Daquelas empresas que responderam queriam participar ou que talvez fossem participar, ainda estavam com dúvidas. Empresas estavam reavaliando as estratégias comerciais, com restrições orçamentárias, igualmente como as empresas expositoras, mas um quesito interessante. Eu não me sinto seguro em visitar feiras, mesmo quando foi permitido após a liberação do isolamento social. Então, ficamos aí com esse pensamento, porque logo mais eu vou falar sobre isso. Fiz aqui um levantamento para apresentar para vocês de como que estão as feiras pelo mundo.
né? Então, aos poucos, nós vemos uma retomada. Começando pela China, né, que teve aí os meses de abril e maio as feiras paradas, mas aí com uma pequena, março e abril parado, com uma pequena retomada em maio, e aos poucos a gente já vê feiras acontecendo na China, na Coreia. Para a Espanha, tudo que aconteceu na Espanha, né, nós já tem a agenda para feiras em julho, idem na Inglaterra, apesar que na Inglaterra não são todas as cidades, são algumas, apesar de já ter acontecido uma feira de noivas aí, lá nesse mês de julho. A Alemanha já está com o ok do governo para a promoção, mas nós temos muitas feiras que foram, a maioria foi adiada, e muitas já foram para 2021. E Itália e França está na agenda para setembro. Então, enfim, assim como nós, são países onde o coronavírus começou antes, a pandemia começou antes, e agora ele já tem uma retomada um pouco mais próxima, né, já acontecendo. Muito bem, sobre o Brasil, eu falo para vocês daqui a pouco. Eu fiz um levantamento do que nós temos divulgado fortemente no portal Feiras Industriais, que antes nós recebíamos muitas notícias das empresas, das promotoras, né, a respeito das feiras que iriam acontecer. Agora, a notícia que mais recebemos são as feiras adiadas. Então, nós mudamos o foco e demos mais o foco para o expositor. E tem muita empresa fazendo os seus eventos online, participando de feiras virtuais. Eu trouxe um case aqui como feiras da indústria, a grande maioria de máquina pesada são os nossos maiores expositores que nós temos no portal. A Trump, por exemplo, ela tem uma feira que é a Intec, é um evento próprio, e dessa vez ela fez dentro da fábrica, fez toda uma apresentação online, apresentação das suas máquinas com palestras, e nesse evento reuniu 1.600 visitantes nesse evento online. Nós teve um case interessante em maio da Caterpillar, fizeram uma live pelo YouTube, trazendo aí um conhecido ator, né, o Bottini, e ele fez ali um trabalho super interessante, quer dizer, nunca imaginei ver venda de trator pelo YouTube, mas isso aconteceu. E foi um evento online e teve milhares de visualizações, está lá ainda. É uma iniciativa bem diferente. A Dupont participou de uma feira virtual do setor gráfico, essa feira não é brasileira, é uma feira da Colômbia. A Pius, que trabalha aí fortemente, né, na parte da robótica, participa de todas as feiras aí da metal mecânica, ela promoveu a sua própria feira virtual, com um stand aí em 3D, isso aconteceu em junho, um evento fechado que reuniu 250 clientes. E um case novo que entrou para nós ontem foi esse do lançamento do carro, do mais novo carro aí da Volks, a Nivus, através de um evento 100% digital, um evento que foi produzido aqui no Brasil, foi transmitido para 56 países diferentes. E o interessante é que um nicho fechado, um grupo fechado de clientes potenciais receberam um óculos 3D para poder acompanhar toda a interação que o evento teve. Então, a gente vê assim um cenário bem novo, né, do que está acontecendo. O portal Feiras, nos últimos 2 meses, um mês e meio, né, nós publicamos mais de 50 diferentes iniciativas de feiras e de eventos ou híbridos, a grande maioria de eventos 100% digitais. Falando em feiras, as feiras que estão se colocando como virtuais, a gente conseguiu identificar a Bet Educar, que é uma feira que deveria ter acontecido em junho, então na mesma data da feira ela promoveu um grande evento online, durante todo o período da realização da feira foram várias palestras. Nós temos em julho agora a promessa de um primeiro evento virtual aí da área de barcos. A Cooper Citrus é uma feira aí da parte de agronegócios, está prevista para a próxima semana, e vai ser totalmente em 3D, vai ser totalmente virtual. A Connect Smart Cities, a Paula está aqui, depois ela vai contar para vocês esse case. E a Vesui, que é uma feira aí da área agrícola, também ela está prevista para ser em setembro, porém ela vai ter também toda uma plataforma digital. Então, essas aqui são algumas das feiras, né, que a gente conseguiu verificar que vão acontecer, porém,
de forma virtual. Bom, para que as feiras voltem aqui no Brasil, as entidades trabalharam na produção de vários protocolos para essa retomada. Nós temos aqui na cidade no estado de São Paulo, perdão, nós temos aqui no estado de São Paulo a previsão do início dia 12 de julho, que seria na fase verde, né? Essa fase, 28 dias na fase verde, quer dizer, a gente está com o estado de São Paulo aí com seus indicadores, felizmente, melhores, espero que assim aconteça, para que a gente possa ter essa retomada nesse período. Mas nós temos assim, informações de que as entidades de classe trabalham junto aos governantes para que isso aconteça antes do dia 12 de outubro. Bom, alguns protocolos nasceram nesses períodos, alguns documentos, algumas cartilhas produzidas pela UBRAF, produzidas pela BEOC, que é a instituição que reúne as empresas de eventos geral. Eu fiz aqui alguns destaques que eu acho que é importante do ponto de vista do expositor, do conhecimento geral, como, por exemplo, tem várias regras, é um documento que passa de 22 páginas, está disponível para download no site da UBRAF, nós também vamos disponibilizar no Feiras Industriais, mas já adianto para você. Aspectos como distanciamento social, né? 1,5 metro entre os funcionários, prestadores de serviço, clientes, enfim, todos que estiverem circulando, trabalhando para o evento, né? Os eventos vão ter uma menor capacidade de público, vão receber menos pessoas, vai ter uma barreira de vidro para atendimento, vão ter mais placas, vai ter muita sinalização. Na parte de higiene, sem dúvida, o reforço na limpeza, bem descritivo todo que os pavilhões e os expositores têm que tomar todas as precauções possíveis para manter melhor, mais ampla a higiene, né? Sem dúvida, a obrigatoriedade do uso das máscaras. Parte de ventilação, no caso dos centros de convenções, tem um documento específico onde vai ter que se trabalhar muito mais esse quesito, né? Ampliou as medidas de prevenção à sanitização ambiental, quer dizer, vai ter que gerar menos lixo, vai ter que dar um descarte rápido para isso. Para quem trabalha na feira, né, para os trabalhadores de feira, seja na montagem, seja os expositores, todo mundo tem que passar por treinamento. No caso, todas as empresas têm que ter a preocupação de fazer uma vigilância do sistema respiratório dos seus funcionários. Todos os funcionários que adentrarem ao centro de convenções a trabalho vão ter que fazer a testagem. E existe um parágrafo interessante que é o incentivo ao trabalho home office para as mães trabalhadoras, né, para aquelas empresas que têm funcionários que são mães e que não têm aonde deixar seus filhos para que isso aconteça, que o trabalho delas possa acontecer de forma remota. No caso do público, né, todos que adentrarem ao centro de visitantes, né, todos que adentrarem ao centro de convenções vão ter que ter a sua temperatura verificada. Vai ter um maior fomento à parte de assistência à saúde, né? Ao fazer o registro no site, agora as empresas vão ter que se preocupar com o sistema de agendamento, quer dizer, a pessoa vai ter que dizer que dia, e até algumas feiras estão pretendendo ter um sistema de que horas que vai visitar a feira. Enfim, vocês veem que a quantidade de procedimentos, de precauções que se foi pensado para que esse retorno seja mais seguro, né? No caso da cidade, aqui de São Paulo, ainda tem a previsão de que as feiras retornassem na fase amarela, né? Esse foi um pleito do setor que ainda está colocado para o poder público, mas que por enquanto ainda não teve nenhuma deliberação positiva. Então, por enquanto, nós estamos aí na fase verde, onde as feiras teriam 8 horas de funcionamento e o ingresso de 80% do público da capacidade de atendimento do centro de convenções. Para alimentação, se o stand que fazia antes buffet vai ter que limitar a oferta dos alimentos, os alimentos vão ter que ser servidos em porções individuais, lá na praça de alimentação, aí tem que ter mais espaçamento de mesas, cadeiras, onde as pessoas vão se servir, as filas vão ter que ter um distanciamento de 1,5 metro, então, quer dizer, todos os restaurantes vão ter que pensar como vai fazer essa logística.
E tudo pautado com muita divulgação bem detalhada, para que ninguém se perca no meio de todas essas novas regras, né? Qual outro ponto a destacar? Sim, por exemplo, na parte de estacionamento, evitar o valet, para aqueles estacionamentos que você tem que apertar o botão, tirar isso e colocar sensores, a parte de ventilação que eu já falei. Enfim, então a gente vê que o novo normal, ele realmente é um fato, né? A gente está realmente com uma situação completamente nova para quando as feiras voltarem. Bom, diante de tudo disso, quais as expectativas, né? A gente tem que trabalhar com alguns questionamentos. Os visitantes irão às feiras? Então, lembra a pesquisa que eu coloquei ali? Ao menos 2 meses atrás, estavam dizendo que sim. E as empresas expositoras vão continuar investindo em feiras nesse ano? Ou, pelo menos, até a gente ter um quadro mais estável dessa pandemia? E o retorno de feiras, como é que fica? Né? A parte de investimento, quem vai pagar por esse custo todo? Então, são questionamentos que estão aí sendo colocados no mercado, o mercado conversa muito sobre isso, discute isso com frequência, mas do ponto de vista do expositor, com certeza são pontos assim que precisam ser muito bem pensados ao vir a participar de feiras, né? Nós somos aqui no Feiras Industriais completamente devotos e crentes e confiantes de que as feiras têm que ser presenciais. Realmente a gente traz fortemente essa bandeira. Mas nós não estamos tirando a possibilidade de também haver um incentivo para os eventos híbridos e para os eventos digitais, tá? Tanto e por isso que eu trouxe 2 convidadas para falar mais longamente desse assunto. Para os eventos híbridos, ou seja, ele pode ser parte presencial, parte virtual. Para os eventos digitais, fica o desafio de como manter o público engajado. Para quando as feiras retornarem, a gente pensar em feiras mais econômicas, mais sustentáveis, com menor período, eventualmente, ou com estandes com menos cenografia nesse momento, para poder ter menos tempo de montagem. Enfim, então ficam aí esses pensamentos para a gente poder analisar esses novos cenários, né, das feiras. Lembrando, como eu disse inicialmente, né, a missão da feira é gerar negócios. E, com certeza, agora, por ter menos feira e menos pessoas, nós acreditamos que os contatos serão muito mais qualitativos, né? Nós acreditamos muito nessa troca presencial, onde a experiência viva, ela traz realmente negócios a longo prazo, né? Isso a gente traz de quem trabalha principalmente na indústria, que precisa mostrar a sua máquina, precisa mostrar o funcionamento, são vendas a longo prazo. A feira, ela traz a possibilidade de uma demonstração do equipamento, da máquina na hora, né? Então isso ninguém tira da feira, tá? Da feira presencial. Bom, isso é o que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu vou parando aqui com a minha parte, quero passar a palavra aí para a Paula, para que ela, como uma profissional aí que trabalha com eventos digitais, nos conte boas novas. Obrigada, Eliane. Eu gostei muito da sua apresentação. Estou até comentando aqui com o Henrique, que está trabalhando aqui do meu lado, que você trouxe dados bem interessantes, porque, de uma certa forma, eu não me sinto... Alguém está me dizendo que o meu som está baixo. Está baixo o meu som? Eu estou me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Ouvindo bem. Tá baixo sim, Paula. Para mim tá baixo. O som tá baixo, sim. Tá baixo. Eu tô com... Peraí, deixa eu ver se tá aqui. Peraí, só um minutinho. Não sei. Porque ele tá no alto. Não sei se ele tá baixo. Melhorou? Aumenta o volume de cada um. Aumentei o volume de todos os lugares. Melhorou? Melhorou. Eu tô ouvindo bem. Melhorou sim. Tá bom, obrigada. Eu me sinto... há uns 2 anos a gente vem migrando mais para conteúdo. Então, nós lançamos a Necta em fevereiro, inclusive porque nós não queríamos mais ser uma empresa de eventos, e sim uma empresa de conexões com propósito, que o evento presencial é uma das ferramentas que a gente utiliza. Então, é importante dizer aqui, porque muitos dos participantes desses eventos que tratam, dessas lives que tratam de empresas
de eventos, promotoras de eventos ou fornecedores do ecossistema de eventos, eles estão muito mais dentro da cadeia do que a Necta. Então, nós tivemos uma vantagem, nós tivemos, na verdade, duas vantagens. E é importante dizer isso porque é mais fácil de entender porque a gente conseguiu virar a chave tão rápido. Quando nós fizemos o nosso planejamento estratégico, no final do ano passado, e nós lançamos uma nova empresa, né, a Sator, que é a Necta é uma empresa resultante da Sator, que existia desde 2005, então era uma empresa que tinha 15 anos, e que começou como uma promotora de eventos bem commodities, que oferecia serviços de organização de eventos para, enfim, entidades ou empresas que queriam organizar os eventos. A gente trabalhava mais na parte de produção, e a gente foi evoluindo, até que em 2011 eu lancei meu primeiro evento próprio, que foi a Airport Infra Expo, e aí a gente passou a ser mais como uma promotora de eventos, porque então nós tínhamos uma equipe que organizava todas as partes de um evento, né? Então, a comercialização, divulgação, parcerias, enfim, a captação dos patrocinadores e dos expositores. Então, a gente organizava como uma promotora de eventos. E de uns 3 anos para cá, a gente começou a olhar para a questão do conteúdo com muito mais cuidado, e se distanciando e já começando a trabalhar um distanciamento do evento tradicional. Então, aqui eu trago algumas reflexões para vocês que da nossa equipe, de que há 3 anos a gente já vinha dizendo que o evento tradicional ele não ia acontecer mais da forma como ele vinha acontecendo. Então, eu tenho amigos e amigas que trabalham nas grandes promotoras, que trabalham há anos na Reed Exhibition, na Informa. Sempre quando a gente se encontrava, dizia, gente, esse negócio de vocês vai acabar do jeito que está. Ele vai mudar. Acabar não, ele vai mudar. Por que ele vai mudar? A gente tem que ouvir o cliente. Eu trabalho com os mesmos expositores e patrocinadores e a cada ano que passa, eles vêm dizendo que querem diminuir o investimento, que não faz mais sentido participar de feiras enormes com estandes, que se investe 1, 2 milhões numa cenografia absurda. E ao receber esses feedbacks dos meus clientes, eu comecei a perguntar, mas o que vocês querem? O que está acontecendo? Eu trabalho com feira desde sempre. Eu comecei a trabalhar com feira com 19 anos, trabalhei muito tempo em promotora, abri a minha empresa. Eu preciso entender o que está acontecendo. E aí, o que eu ouvi, e aí eu não sei o quanto vocês também compartilham dessa escuta, o quanto seus clientes também disseram isso para vocês, é que com o advento da tecnologia, o setor de marketing vem sendo impactado pela questão das redes sociais e de conteúdo próprio, enfim. Então, ele tinha antes 1 milhão de orçamento, né, para a gente ilustrar aqui. E esse 1 milhão, ele investia onde? A maior parte desse dinheiro ele investia ou na TV, estou falando de grandes empresas, invisto na TV, invisto em rádio, invisto em revista e invisto em feira. E a gente ficava com um valor importante, expressivo. Essa equação, ela vem mudando já há algum tempo. O setor de mídia acabou. Então, a gente já vê que o setor de mídia impressa, ele claramente acabou, sobraram alguns veículos que estão ainda tentando se manter. Tá, então esse setor acabou, mas para onde está indo esse dinheiro? Para onde está indo o dinheiro da mídia impressa? Para onde está o dinheiro das feiras? Eles estão cada vez mais diversificando os investimentos e cada vez mais o marketing digital, o tal do marketing de conteúdo, o tal da experiência do cliente, as empresas estão cada vez mais investindo nesse tipo de ação. Então, aquele 1 milhão antes que era dividido em 4 partes do bolo e a gente ficava com 1 quarto, agora a gente não fica mais. Ele não quer mais fazer isso, ele não quer mais gastar 1 milhão na feira. Aí você vai dizer para mim, então vai acabar o evento presencial? Não. Aí eu concordo contigo, não vai acabar. A gente já, o ano passado, a gente já tinha dito que a gente tinha que trabalhar mais em conteúdo. Cada vez mais ele quer passar uma mensagem, não está só na feira. Cada vez mais ele quer diversificar esse investimento e nós queríamos oferecer essa diversificação. Então, a gente passou a criar portais, vídeos, podcasts, conteúdos de diversas formas para que a gente pudesse concorrer com outras organizações que estavam dividindo esse bolo com o nosso cliente. Isso é um outro mindset, é totalmente diferente do mindset de organização de feiras e eventos tradicional. Então, essa história do metro quadrado, né? Até hoje o feirante, ele fala em metro quadrado. Quantos metros você vende? 3 mil, 4 mil? Eu não vendo metro quadrado mais, há uns 3 anos. Eu vendo pacotes exclusivos e personalizados que incluem a participação no evento.
E eu digo que se a gente não tivesse feito isso, a nossa empresa é bem pequena, é bem de nicho, a gente já teria morrido, sido engolido pelos nossos concorrentes, que são muito maiores que a gente. Então, hoje, inclusive, eu fiz um evento de aviação, e aí vale um pouco trazer a reflexão deles, né? Que você estava falando de voltar em setembro, voltar em outubro. O setor de transporte aéreo é o setor de hospitalidade, que nós estamos incluídos. Eventos está incluído em hospitalidade. Quem tá dentro dessa oferta, né? Quem são os negócios que estão dentro do negócio de hospitalidade? Transporte aéreo, turismo, então toda a cadeia de turismo, e os eventos. Os eventos são importantíssimos nessa cadeia, porque o turismo de negócios é um que movimenta muito dinheiro, talvez mais do que o turismo convencional. E a visão dele, gente, é uma visão, infelizmente, não tão otimista com a retomada de mercado. E aí eu prefiro trabalhar com uma visão mais pessimista, porque isso faz com que a gente faça bons planos para sobreviver quando as coisas começarem a retomar. Então, qual é a visão deles com relação à retomada? E aí o transporte aéreo está dentro do nosso pacote, que inclui eventos. Nós temos duas questões aqui. A gente tem uma questão que é a pandemia, e que a gente não sabe quando vai ser possível ou não abrir, mas supondo que se possa abrir em outubro ou novembro, ou setembro. A gente tem essa outra questão, né? A gente tem a questão de pessoas que vão ter medo de viajar ou não vão ter dinheiro de viajar, a gente não vão ter dinheiro para viajar. Então, a gente tem uma questão de recessão, porque o mercado está muito tempo sem faturar, que vai impactar, obviamente, nas decisões, inclusive de visitar eventos de negócios. Obviamente que tem uma necessidade humana e brasileiro adora o contato presencial e se encontrar, e por isso que os voos domésticos começam a ter uma retomada, e comparado a outros países a gente começa a ver aqui um crescimento um pouco maior, também porque o Brasil é muito grande, então a gente precisa do transporte aéreo, ele é necessário. Mas tudo isso para dizer para vocês, gente, que o que a gente faz então, né? Então aqui a gente trouxe o desafio, então falar do problema é fácil, então qual que é a solução? E aí pensando na solução para o nosso setor. Eu acho que incorporar a questão do online vai ser essencial, no sentido que, sim, vamos voltar a ter eventos presenciais? Voltaremos. Mas a redução de custo, a facilidade que o online trouxe, ela não vai ser depois que a gente puder voltar, a gente vai deixar de usar. Isso é um fato. A gente vai passar a usar e a gente viu os benefícios e como a gente consegue manter o networking e a rede conectada por muito mais tempo. Então, o presencial seria um momento de encontro, mas a gente consegue fazer a manutenção das relações com diversas ferramentas digitais para suportar e para aumentar e para aproximar esse grupo que a gente trabalha, né? Mas isso fica fácil para a gente que trabalha no meu caso, que faço o evento e tenho a oportunidade de fazer esses eventos online, trabalhar com conteúdo, fazer portal, porque eu tenho uma estrutura para isso, eu tenho uma equipe de comunicação interna muito grande, e quem está na cadeia? E quem faz a feira tradicional? Ou quem está na cadeia de fornecedores, né? No caso de empresas de cenografia, de serviços, etc. E aí no setor de transporte aéreo, que está vivendo o mesmo problema, a reflexão é como que eu mudo o meu negócio? A verdade é que tem alguns negócios que inevitavelmente terão que ser transformados. Então, se eu conheço o setor de eventos e tenho uma empresa de cenografia, talvez eu tenha que começar a pensar a oferecer outros serviços que estejam alinhados mais no digital e, eventualmente, retomar esse meu negócio mais para frente. Mas eu acho que a gente lidar com essa realidade, né, que hoje a gente estava falando da questão que eles falaram que o setor de transporte aéreo, e eu estou trazendo muito o transporte aéreo porque tem uma correlação grande com o nosso negócio, que é o portal. Então, um dos participantes disse que a gente tem aqui os dinossauros, que são as empresas e o mercado de transporte aéreo que antes da pandemia, e a gente vai atravessar esse portal, é como se tivesse um meteoro, e do outro lado vai surgir um outro mercado, que é diferente do que a gente tem agora. De uma certa forma, a gente consegue fazer essa correlação com o nosso mercado, porque a gente também, inevitavelmente, vai passar pelo mesmo problema. Porque se a gente não tem previsão de evento em setembro e outubro, se a gente volta em setembro e outubro, mas os eventos serão tristes, porque tem que ter o distanciamento, em que todo mundo sem dinheiro, muitas pessoas não irão, porque quem, por exemplo, tem risco, enfim, pouquíssimas vão querer visitar um evento. Então, em que momento a gente vai conseguir voltar ao patamar
de fevereiro de 2020, antes da pandemia? E se eu tenho uma estrutura que atende os eventos da mesma forma, o que eu faço agora? Como é que eu encaro essa realidade de que o meu negócio vai mudar? Talvez eu consiga manter 10 ou 20% do que eu tinha antes da pandemia, e eu não tenho ideia de quando eu volto a 100%, porque hoje, inclusive, a gente discutiu quando que o mercado vai voltar, qual é a previsão do mercado? 3 ou 7 anos, quer dizer, se eu fosse perguntar para vocês aqui qual que é a aposta, a aposta que eu digo é, quando que a gente vai voltar no mesmo patamar de 2019? A gente tinha um calendário de eventos em 2019 que aconteciam um determinado número de participantes e patrocinadores. Quando que a gente vai voltar? Em 2021? No mesmo patamar? Em 2022, 2023 ou daqui 5 anos? Ou será que a gente não volta? Será que quando a gente volta diferente? Será que esse 2020, 2019 acabou? É um ciclo que acabou e a gente começa um ciclo novo. Essas reflexões são reflexões que eu faço o tempo todo, com os mercados que eu atuo, com a minha equipe e com os meus amigos. Por quê? Porque a gente está nisso, né? E o setor, e aí falando um pouco do setor de eventos, que eu me sinto parte nele e parte em outros setores em função de eu ter mudado o meu negócio. Às vezes, quando eu vejo algumas reflexões, né? Por exemplo, da Ubraf, como ela comentou, como a Eliane comentou, de criar protocolos e de tentar retomar o negócio, eu acho super válido. Eu acho que as entidades de classe, elas precisam exercer esse papel de facilitar a vida para os promotores, mas quem está no negócio, o empreendedor, ou seja, não sei quantos de vocês que estão participando que são empreendedores, o quanto vocês estão refletindo com a realidade, né? O quanto vocês estão lidando com a realidade do mercado agora e o quanto que vocês estão se preparando para atender um novo mercado. Eu acho que de todo o nosso aprendizado, aí eu vou falar um pouquinho do que a gente fez. Então, eu trouxe aqui um pouco da nossa visão do mercado. Em março, quando começou a pandemia, né, nós já éramos uma empresa home office. Enfim, eu tenho um relacionamento fora do Brasil, então eu viajava muito. Em função disso, a gente decidiu não ter mais o escritório, porque eu trabalhava remotamente, a gente teve que adequar a empresa para a nuvem. Então, desde 2018, a gente já é uma empresa que eu chamo de Anywhere Office, porque a gente trabalha de qualquer lugar desde que tem internet. Então, a gente já estava adaptado para o home office, quando começou a pandemia. Nós não tivemos esse problema de adaptação. E nós já tínhamos um plano para o digital. Em março, quando começou a pandemia, a gente começou os eventos online. Ninguém estava fazendo evento online, porque estava todo mundo ainda tonto, pensando na pandemia. E a gente começou. Então, de março até agora, a gente já realizou... Eu tenho até uns números aqui, a gente até fez uma conta para saber aí como é que tudo que a gente fez desde que começou a pandemia. Eu vou abrir aqui o arquivo rapidinho para falar para vocês. Nós realizamos de eventos próprios, só dos nossos eventos, aquela lei de Murphy que o arquivo demora para abrir quando a gente quer falar sobre ele, estava aberto aqui, mas deixa eu pegar aqui. Olha só. A gente tem aqui, a gente gerou mais de 70 horas de conteúdo, foram 23 mil visualizações. Nós crescemos organicamente, sem nenhum investimento, 180% nas mídias sociais. E a gente cresceu 140% a nossa presença na internet. E a gente aumentou a nossa base em 35%, tivemos 9.800 participantes únicos. Fora um evento que a gente organizou para um cliente, e só esse evento foram 150 palestrantes, 90 sessões, 11 eventos paralelos e 7 plenárias. Só esse evento teve 10 mil visualizações. E qual foi o nosso aprendizado, né? A gente, no evento presencial, às vezes a gente não tem que ter tanto cuidado com o conteúdo, com a divulgação, porque o evento já está lá no calendário, as pessoas já vão, elas vão para se encontrar, elas vão no stand, você faz um semináriozinho aqui, outro ali. No online, não. No online, você precisa de muito mais cuidado, você precisa de conteúdo, você precisa de divulgação, você precisa realmente de uma continuidade, você precisa fazer com que os conteúdos que serão apresentados tenham a ver com o público que vai assistir. Quer dizer, tem uma série de cuidados e uma série de aprendizados que a gente não sabia. Então, a gente começou a usar várias ferramentas. A gente pesquisou várias ferramentas internacionais. A gente fez muitas coisas que deram certo, outras nem tanto. Então, nessa trajetória, a gente
para acertar, e a gente ainda tem muito para aprender, a gente errou muito. Mas eu acho que é um caminho que é um pouco inevitável, levando em consideração o mercado que a gente está inserido. Eu acho que a minha contribuição aqui para vocês, com relação a essa conversa sobre as feiras, né? A Eliane, ela foi bem pragmática, ela trouxe números bem interessantes e a pesquisa sobre o mercado e o que as pessoas estão pensando. A gente também fez uma pesquisa, acho que até comentei com você, Eliane, e no nosso caso, as nossas empresas, os números são bem assustadores, e a gente fez em março e abril, né? E de lá para cá, e ainda em março e abril, algumas empresas achavam que ia ter evento no segundo semestre. Se vocês conversarem com as empresas agora, pelo menos as minhas, todas já cancelaram 100% 2020. Mas aí eu digo, mas e se tiver um evento, e se abrir? Eu, por exemplo, tenho um evento da Polícia Federal, que chama Simpósio Internacional de Segurança Pública, que vai acontecer em Brasília em outubro, e eles não cancelaram. Eles têm certeza absoluta que eles vão fazer o evento. E eu estou dizendo, gente, vamos fazer um plano B, né? Vamos fazer um plano B aqui para tentar, se o evento for cancelado. E eles não concordam, eles querem fazer o evento presencial. Enfim, eu sei que é difícil, né? Se a gente puder lustrar a nossa bola de cristal e ter aqui, enfim, as respostas certas, a gente não tem. Na nossa opinião, a gente fechou a nossa conclusão com relação ao que nós faríamos em 2020 como não vamos fazer nenhum evento presencial em 2020. E a gente já fechou os eventos de 2021, já fechamos os pavilhões, os espaços, já fechamos. Então, a gente vai fazer em 2021 os eventos presenciais, mas esse ano a gente decidiu que a gente vai trabalhar com os eventos digitais. E essa transformação para os eventos digitais fez com que a gente desenvolvesse uma plataforma própria para fazer o nosso evento digital, adaptar a proposta de patrocínio, as entregas do evento digital são totalmente diferentes do evento presencial, adaptar a comunicação, ou seja, foram muitas noites e finais de semana trabalhando para a gente conseguir, num prazo tão curto, colocar o projeto de pé. A gente conseguir fazer os eventos presenciais, estruturar e começar a vender. Boa notícia! De março a maio, a gente não vendeu R$1. R$1 a gente não vendeu. E a gente fez todos os eventos para mostrar que a gente conseguia fazer. Em junho, a gente começou a fechar patrocinadores, o mercado voltou e o feedback para a gente é que a gente está realmente fazendo um bom trabalho, eles estão percebendo tudo que a gente está fazendo e a gente voltou a vender. Então, obviamente que não é expressivo, não são os mesmos valores, mas a gente voltou a ter confiança de que o nosso negócio vai continuar, porque a gente não tinha certeza ainda se era possível ou não, porque sem fluxo de caixa não é possível. Então, acho que essa é a minha contribuição. Se alguém tiver interesse em conhecer mais o que a gente está fazendo, pode entrar em contato comigo no privado e aí a gente conversa, mas eu acho que essa é a nossa contribuição aqui, Eliane. Muito bom, muito legal. Eu acho, é isso mesmo. E agora, falando de possibilidades do online, né? Eu quero que a Vanessa complemente, apresentando para nós aí essa parte dos eventos híbridos, que é parte online, parte presencial. Vanessa, você está aí acompanhando? Dá para fazer essa apresentação agora? Sim, claro, estou aqui. Vamos lá. Por aqui a minha apresentação, aí a gente já... Vocês estão vendo? Sim, tudo jóia. Então, eu vou falar um pouquinho do que é o evento híbrido e o que a gente está começando a fazer aqui na empresa, porque a gente começou a perceber que, assim, na verdade, o evento híbrido que nem a Eliane falou, né? É uma parte presencial e uma parte virtual, e que, na verdade, já ia acontecer, né? Nem a Paula mesmo mencionou, é uma coisa inevitável, né? Eu acho que a pandemia acabou só antecipando um pouco isso, né? A gente está num mundo totalmente assim, digital hoje em dia, né? Então, a gente não pode fugir disso, né? E aí a gente começou a falar, bom, então vamos tentar pelo menos unir o virtual com o presencial para também continuar tendo uma experiência diferenciada, né?
a gente começou a pesquisar, né? Tipo, tem alguns os tipos dos eventos híbridos, a gente pode fazer uma convenção, pode fazer um lançamento de produto, treinamento de colaboradores, umas palestras, ações de endomarketing, né? E ele pode ser tanto aberto ao público como restrito, né? Ou fechado para um grupo específico. E aí a gente começou a ver que tem várias vantagens desse evento híbrido, né? Quando você está na sua casa ou no seu escritório, você na frente de um computador, muitas pessoas conseguem prestar muito mais atenção do que está no ambiente de uma palestra, de repente, que tem algumas pessoas conversando do lado e tal. Então, essa, de repente, pode ser uma das vantagens, né? E aí, assim, os eventos híbridos a gente consegue fazer a audição, a visão e também consegue fazer a sensação, a experiência de um evento presencial, né? Como um evento presencial a gente gasta bastante, né? O que a gente faria? A gente reduziria, né? A gente teria um valor sobrando, né? Que seria por conta do espaço físico, das pessoas, que a gente tem que, alguns eventos, por exemplo, você tem que pagar hospedagem, né? Tem que pagar alimentação, passagem e tudo mais. E a gente usaria a gente está usando esse recurso a mais aí para poder, de repente, fazer com que a pessoa sinta na sua casa o evento, entendeu? Mais para frente eu vou mostrar um case que a gente tem aqui de um cliente que vai dar para exemplificar melhor, assim. Além de ter os palestrantes ilimitados, a gente pode fazer tanto todo mundo online, como a gente pode fazer várias estações, né, de trabalho, por exemplo. Tem um palestrante em São Paulo, outro no Rio, outro em Fortaleza. Então, a gente consegue fazer vários nichos de presencial, né, de evento presencial, que pode estar ou só o palestrante e o pessoal de áudio e vídeo e tal gravando, ou como pode ter algumas pessoas, né, assim, convidados premium, né, VIP, que participariam presencialmente e o restante seria gravado online, né? E aí, claro que a desvantagem é a falta desse contato que a gente tem em todos os eventos, né? E eu queria falar também, assim, que, na verdade, o evento híbrido não é só uma live, né? A nossa intenção de fazer o evento híbrido não é só o que, na verdade, nesses 3 meses aí tá todo mundo fazendo, na frente do computador, conversando e passando informações. A nossa intenção é entender o que o cliente quer, né? Qual é a expectativa do cliente e entender o que ele quer para depois atender da melhor maneira possível de diversos modos, né? Por ser também híbrido, por ser presencial e online, a gente tem várias possibilidades, né? Peraí. Por exemplo, aqui. Esse daqui é um caso que a gente fez, né? De um cliente que ele colocou, né? Ele deixou um espaço para os convidados VIP e o restante foi todo online, né? Foi bem interessante. E além disso, a gente também está pensando no próprio evento presencial, a gente também manter esse protocolo aí, né? Então, um dos balcões que a gente desenvolveu foi esse, que é tudo feito de vidro, né? Ele falou, né? Que não pode ter contato, mas daí que a gente fez? A gente já aproveitou e já colocou um porta-catálogo, ou de repente alguma prateleira, alguma coisa com algum produto, e o álcool em gel, né? A gente acabou fazendo um 3 em 1 aí para conseguir atender os protocolos, né? Aí a gente tem 2 cases aqui, que é o que eu queria falar, que é assim, tem um que é o Café com o Presidente, que tem uma empresa, né, um cliente nosso, que ele fazia sempre, todo dia, toda semana, ele fazia uma reunião, né, um café com o presidente, com os diretores da empresa. E agora, com a pandemia, isso não foi possível. Então, o que a gente
A gente viu a necessidade do cliente, a gente não queria que fosse só apenas uma live, né, assim, de presidente conversando com os diretores, então a gente quis mostrar uma experiência diferente. A gente entregou uma cesta de café da manhã na casa de cada um dos diretores, e aí teve o café da manhã, foi uma coisa muito mais interessante, muito mais pessoal, né, assim, muito mais prestígio do que simplesmente uma live. Então, na verdade, para a gente, o evento híbrido é isso, né? Assim, é uma junção, não é só a parte online. Que nem, por exemplo, o lançamento de produto. A gente também fez um lançamento de uma tintura de cabelo que a gente foi lá e entregou na casa da pessoa a tinta do cabelo, com o QR Code para a pessoa entrar na reunião. Então, assim, não é só uma coisa impessoal, né? Não é totalmente online. Então, a gente conseguiu fazer com que a pessoa se sentisse importante, né? Assim, a gente diferenciou os eventos normais, assim, os eventos apenas online para uma coisa mais pessoal, né? Eu acho que isso é uma alternativa bem interessante, porque a gente acaba também mantendo a parte presencial, né, com os protocolos permitidos, e a gente consegue atingir muito mais gente na parte online, né? A gente consegue atingir o mundo inteiro, se quiser. E também acaba não perdendo completamente essa parte física aí. Na verdade, assim, é isso. Fiz uma apresentação breve aí do que a gente está começando a fazer com os eventos híbridos. Se vocês quiserem, pode entrar em contato comigo aí, estão todos os meus contatos aí. E acho que é isso. Deu para passar mais ou menos o que a gente está fazendo, o que é um evento híbrido. Se vocês quiserem qualquer coisa também, pode me chamar no privado e a gente conversa mais sobre isso. E se vocês quiserem alguém fazer mais alguma pergunta aí, né? Acho que agora ele vai abrir para pergunta. Sim, sim. Aí tira a sua tela, Van. Bom, agradeço a Paula, agradeço a Vanessa aí por essa exposição, que eu acho que o nosso propósito, tanto como feiras industriais, como também pela Elo Consultores, que a gente trabalha aí com marketing, é justamente abrir um pouco, né, os horizontes, a gente poder ver novas formas de fazer os eventos, as feiras principalmente, enquanto elas não forem possíveis presencialmente, né? E o quanto que a gente tem que se preparar para o retorno, né? Por isso que eu destaquei ali o protocolo, eu acho que é muito importante para quem é expositor, dos expositores aqui presentes, porque realmente é algo que vai impactar todas as empresas, independente se você for só visitar ou se você só for expor. Se você for expor, não é uma preocupação só do promotor da feira, vai ser uma preocupação de todos que forem à feira, né? Eu quero deixar o microfone aberto, mas antes eu vou só ler aqui o que aconteceu no chat durante a nossa fala. O Guilherme está me dando um destaque aqui que na Alemanha, em setembro, a Messe do Düsseldorf já tem feiras agendadas, né, de 4 a 13 de setembro. Severi, obrigada aí pela sua presença. Severi aí do setor de feira de muitos anos, com muita experiência, pode contribuir aqui conosco também na fala, fica aberto aí, se puder colocar. Mas ele está dizendo que eles já estão fazendo, eles têm uma agenda de feiras, a Planet Franchise, que são em 20 cidades diferentes, né? Isso é um evento itinerante. Então, nós também temos a colocação do Guilherme novamente falando das praças de alimentação nos eventos, né? E uma coisa bem interessante, né? Verdade, Guilherme, eu concordo com você. Feiras industriais não dá para ser 100% online. 100% online vai dar para ser a apresentação do produto, vai dar para ser a apresentação de uma palestra. A Paula, se pudesse colocar para nós, explicar um pouquinho como é que acontece esses grandes eventos virtuais com várias salas, né? Se vocês já tiveram uma experiência de demonstração de produtos. Não sei se a Paula tem alguma experiência para nos contar nesse caso. De exposição de produtos digital, né? Então, o que acontece, aí tem uma questão interessante que você trouxe, que assim,
A gente optou, na nova plataforma que a gente desenvolveu, de fazer uma apresentação mais simples, porque a gente fez várias demos de soluções internacionais, de Expo em 3D. Esse até você mostrou de uma feira de barcos que vai acontecer. Sim. E a nossa conclusão para o nosso produto, porque o nosso negócio é mais B2B, os nossos negócios, ele é menos B2C, enfim, ele tem um outro jeito de conexão. E os eventos 3D são muito caros. Assim, você fazer uma feira 3D, tem até um fornecedor brasileiro que é aquela do que o Juan, que era eu esqueci o nome da empresa, de R1, não é? De audiovisual. Sim. Eu fiz uma demo com eles também. R1. Eles começaram a desenvolver, eu não sei nem que estágio tá, eu fiz com eles em março, comecinho de abril, de fazer uma feira virtual em 3D. Quais são os desafios? Como a gente não fez isso antes, ninguém no Brasil fez isso antes, o desenvolvimento em 3D é caro, é lento, tanto que a gente conversou e ia ficar pronto em julho, então deve estar pronto agora ou no final de agosto, eles começaram em abril, então tem um tempo de desenvolvimento grande. E tem uma questão de adequação, né? Porque eu faço um produto aqui, mas eu preciso fazer de forma que ele seja super customizável para um outro evento, que vai ter uma outra demanda. E aí a nossa decisão é fazer uma feira virtual bem simples. Então a nossa feira virtual, ela não vai ser em 3D, ela vai ter vídeos, ela vai ter chat, ela vai ter áudio, ela vai ter diversas formas de interação e que o visitante da feira virtual consiga interagir com o expositor, mas foi uma alternativa que a gente encontrou ao 3D. Então, se você me perguntar o que eu acho com relação à feira, eu acho que a 3D visualmente é mais legal. Principalmente, por exemplo, numa feira como uma feira industrial, a apresentação 3D, você consegue dar detalhes, você consegue, enfim, consegue mostrar o produto, né? Diferente de uma 2D. Mas é muito caro, né? Então, eu não sei se compensa. Talvez para alguns negócios sim, mas no meu caso, eu não conseguiria repassar o custo para o expositor, nem para o patrocinador. No momento que está todo mundo me dizendo, esse é o ponto, quem paga? Então, era quase o preço de um pavilhão. O preço quase o meu preço de evento presencial era o valor da feira 3D, das soluções internacionais, porque o dólar, euro nas alturas. Então, eu acho que funciona, mas não tem ainda uma viabilidade financeira do 3D para a gente poder trabalhar com eles. Entendi, tá bom. Eu queria convidar aqui a Maria Sivieri, que está na sala, ela queria fazer um comentário sobre as feiras da Alemanha. Não sei se você está por aqui ainda, Maria. Tô. Vou falar um pouquinho sobre o que a Paula falou também, né? A gente pesquisou um monte, a gente organiza feiras. Bom, primeiro vou me apresentar, Malu Sivieri. A gente organiza algumas feiras aqui em São Paulo, e eu faço parte do grupo Messi Düsseldorf, que organiza feiras no mundo inteiro. E a gente analisou várias plataformas de feira, tanto mais estática, com live, com chat, ou com chat online, que abre uma plataforma Zoom, ou outra plataforma igual, ou também aquelas que você manda mensagem e tem uma resposta depois. Eu vou te falar, nenhuma, Paula, plataforma eu achei muito satisfatória. O meu problema é porque a gente faz feiras muito industriais, né? E aí, o que é o sucesso, pelo menos do nosso ponto de vista da feira industrial? É o cara ir ao pavilhão e ver as máquinas funcionando. Eu acho que tem que ter uma diferença, e existe essa diferença muito grande. Se a pessoa vai comprar um produto que o valor agregado dele é pequeno, ela compra online. Se a pessoa vai comprar uma máquina de impressão que custa $1,5 milhão, ela não vai comprar online. Ela tem que ver a máquina funcionando, ela tem que ver todas as máquinas dos concorrentes para ela tomar essa decisão funcionando. Ela tem que ter a garantia da assistência técnica. Então, eu acho que depende do produto que você vende. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do presencial, que muitas vezes a pessoa feira e o compromisso é diferente, né? Uma vez que a pessoa tem aquela data para ir ao pavilhão, ela se programa e vai. Uma vez que é online, ela fala, eu vou entrar. E aí o dia dela é tão conturbado que ela não entra. Então, qual é o comprometimento que essa audiência vai ter a ir a uma feira online? É diferente quando é um congresso técnico. O congresso técnico, ele precisa entrar, ele precisa se atualizar, aprender, ele vai ser certificado. Agora, uma feira, quando é uma feira
industrial, eu acho muito complicado essa relação de ser digital. Eu falo que eu sou mais old school, eu acredito na presencial. Mas o que eu queria comentar é que a gente, pelo menos como Messi Düsseldorf, a nossa retomada, eu diria que é dia 5 de setembro, a gente vai ter a primeira feira na Alemanha, aprovada pelo governo, protocolo de segurança na rua, stands vendidos. Vai ser um desafio, porque a gente está falando de uma feira de 240 mil metros quadrados de área bruta. É uma feira que todo ano lota os pavilhões da Messi Düsseldorf. Esse ano a gente teve só 20% de cancelamento do expositor, então ainda é um número muito grande. É uma feira de 10 dias, que recebe ali em média 200 mil visitantes, então vai ser um grande desafio, mas vai ser um grande aprendizado. Só que isso a gente está falando no futuro, setembro, que como tudo pode mudar. Agora, a gente tem dado concreto. A gente fez a primeira feira do grupo do dia 3 ao dia 5 de julho na China agora. E foi muito interessante, porque uma feira de 3 dias em Xangai, da área de segurança do trabalho, tiveram 1.051 expositores e 21 mil visitantes em 3 dias. Então, aquela coisa de fazer presencial, as pessoas não vão porque estão com medo, não sei até que ponto. Eu acho que quando você tem o que apresentar, as pessoas elas vão com cuidado. As fotos estão até, eu publiquei no LinkedIn, as fotos estão no site da feira, chama-se CIOSH, e foi uma feira que teve 21 mil pessoas em 3 dias, é muita gente. Nem a gente esperava um público tão grande. Então, eu acredito sim no presencial, agora tem que ser feito com seriedade. E acho que mesmo que seu público diminua, as pessoas que forem no presencial é porque elas estão realmente interessadas a fazer negócio. Pela primeira vez, eu acho que no nosso setor a gente vai conseguir excluir o curioso que vai no pavilhão para pegar sacola. Maria, eu estou na dúvida, como é que foi o protocolo lá dessas 21 pessoas? Porque lá também a China já está praticamente sem a pandemia, né? Teve uma segunda onda que pegou algumas cidades, né, bem setorizada. O protocolo de segurança ele segue bem o que o protocolo que a UF publicou, então a parte de tirar a aferição da temperatura, a higienização das mãos na entrada, uso de máscara 100% do tempo, você não pode tirar. Na China facilita um pouco porque as pessoas têm um green card, né? O Ministério da Saúde, ela dá um cartão para quem já foi infectado no vírus passado. Então, essas pessoas que já têm esse cartão verde entram direto, teoricamente elas estão imunes, e aqueles que não têm esse cartão dado pelo Ministério da Saúde passam pelo protocolo. Temperatura acima de 37,8 volta para casa, não entra. Mas, assim, a gente teve um bom evento e as pessoas também, acho que é um pouco cultural, elas respeitam o espaçamento da fila, então a gente fez sinalização com toda a parte de adesivação do chão. E aí as fotos são bem bonitinhas, estão no meu LinkedIn, Malu Sevieri, eu vou escrever aqui no chat para quem quiser entrar e ver. Mas eu acho que também tem esse comprometimento da população, né? Ninguém aparece sem máscara, as pessoas não se encostam. Algumas proibições, não pode ter alimento dentro dos estandes, garrafa d'água sempre individual, não pode servir em copo, mas eu acho que isso é questão de higiene que todo mundo vai adotar daqui para frente, pelo menos nos próximos um ano e meio, vai ter que ser assim. Não vai ter mais, não pode ter potinho de amendoim que todo mundo mete a mão. Se você parar para pensar, já não era higiênico. Já não era higiênico, né? Mas e a praça de alimentação? Teve alguma coisa de praça de alimentação ou também não? Não, né? Tem praça de alimentação. Tá. São novos tempos. E aí é o negócio, a pessoa vai para visitar o que ela quer. Acho que é mais interessante para o visitante programar a visita, né, para saber onde vai. Quem quiser leva o seu próprio lanche, mas não tem praça de alimentação. Isso eu acho que uma parte triste, né, porque a gente acaba virando amigo dos fornecedores, quem trabalha com o evento há muito tempo, mas essa é uma parte que eu acho que vai demorar um pouquinho a mais para voltar. E ambulatório separado, né? A pessoa que chega com estado febril vai para um ambulatório X, e aí você tem um outro ambulatório para atender aquilo que a gente já tinha antes, dor de cabeça, todas as outras coisas que a gente já estava preparado para atender, mas separados. Sim. E mais uma observação, eu não sei como é que foi na China, mas eu não vi nos protocolos aqui, foi a parte de folhetos, né? Essa parte de distribuição de folhetos. Eu não vi no nosso protocolo aqui nacional, eu não sei lá fora se você tem algum conhecimento disso.
Olha, a gente tem uma feira aqui que estava programada para setembro, agora com o anúncio do Dória a gente está reorganizando, que chama Medical Fair Brasil. Se vocês entrarem no site, pode fazer o download do protocolo que a gente fez. E nesse protocolo a gente menciona, não pode distribuir catálogo, folheto. A gente indica para os expositores, você tem um banner grande no seu stand, põe um QR Code, a pessoa... Hoje todo mundo tem isso, coloca o celular ali e ela já faz o download dos seus produtos. A mesma coisa com credenciamento, né? A gente vai disponibilizar nos nossos eventos uma internet na recepção, o cara chegou, ele não se pré-credenciou, ele faz do aparelho do celular dele, para evitar o contágio. Então, tem um QR Code gigante, ele já clica ali, faz o credenciamento e entra. Eu acho que dá para fazer eventos muito mais seguros com pequenos ajustes. Não custa muito mais caro, você vai trocar uma coisa por outra. Você não vai ter mais 10 pessoas fazendo digitação, você vai ter que ter uma internet mais forte. Então, são adaptações que dá para serem feitas. O protocolo da Medical Fair, eu acho que ele ficou bem redondinho, ele é um pouco mais exigente do que o nosso protocolo que foi apresentado para o governo, porque a gente se baseou muito no documento da UF e no que a Mestre Düsseldorf aplica lá fora. E aí vocês podem entrar no site, eu vou colocar o site aqui no chat também, e fazer o download. A gente faz a aferição da temperatura de uma forma diferenciada, não é com aquela pistola. Primeiro porque a pistola demora muito tempo, você tem o risco ali do erro humano, né? Eu já fui em lugar, eu fui visitar o shopping aqui, o cara feriu minha temperatura 1,5 metro de distância. Ele falou, a senhora tá com 35, pode entrar. Eu falei, então eu tô morta. Falta instrução para a pessoa que está manuseando aquilo. A gente conseguiu uma tecnologia de uma câmera que faz aferição contínua, as pessoas passando até 1.000 pessoas por hora. A pessoa tem uma temperatura acima do que a gente programou, dá um bip no ouvido de quem está monitorando, tira a foto da pessoa, a gente retira da fila. Então, eu acho que a tecnologia ela pode ajudar muito no presencial. Não desmerecendo o evento híbrido, que eu acho que é o futuro, mas o presencial, para quem faz feira industrial, não tem como. Ninguém vai comprar uma máquina num valor absurdo pela internet, é diferente. Essa é a minha opinião, né, gente? Lógico. Não, eu também sou muito devota a ela. A gente que trabalha com a indústria em si, né? O presencial conta muito, é um fator, e o segundo, sem dúvida, é a apresentação da máquina. Que, aliás, eu falo, quando eu vou em feira, se eu não ouço barulho de máquina, eu não estou numa feira da indústria, tem que ter barulho lá. Quero deixar o microfone aberto, se tiver mais alguém que queira fazer sua colocação. Estou vendo aqui que a Vilma Barros, da BIMAC, está participando. Obrigada, Vilma, pela sua presença. Eu queria só fazer um outro destaque, porque o Feiras Industriais, nós estamos no mercado há muito tempo, sempre com foco no expositor. É lógico que a gente se baseia na maioria das informações, dos informes que nos chega pelos promotores, né? Mas muitas vezes o promotor não nos abastece da data da feira, que mudou, e a gente corre atrás, tem uma equipe que só faz essa atualização do calendário, e o foco nosso mesmo é ajudar, orientar realmente o trabalho do expositor. E isso nasceu por conta da consultoria, né? Porque quando a pergunta inicial é assim, qual é a estratégia que a empresa vai adotar, né? Então, eu sou de um tempo que a gente fazia muitas feiras, tinha clientes que nós tínhamos budget de ter 5 a 10 feiras no ano. Eu tive uma empresa que eu atendi que a gente teve 10 eventos, 10 feiras circulando o Brasil. Foi bem ardido, mas foi um período onde a gente necessitava passar a marca. Então, isso era importante para estar presente em várias feiras, né? Quando você vem, a gente, com o passar dos anos, com as crises, e foi uma crise atrás da outra, a indústria vem sofrendo arduamente, com tantos pacotes econômicos, o que acontece? A gente vem com menos feiras, né? Cada vez mais nós temos uma segmentação maior das feiras, uma grande quantidade de feiras no calendário, mas as empresas selecionando as feiras que vão participar. Então, o nosso trabalho no Feiras Industriais, ele passa por isso, para identificar qual feira, qual a melhor feira, qual a melhor estratégia, né, que a empresa tem que adotar para participar. Muito bem. Temos mais algum comentário? O chat, estou vendo que parou. Agradeço, Laure, pela participação. Obrigada aí pelo comentário. Eu não sei se o CVL... CVL, por favor, tem a palavra. Simplesmente para poder dar um cumprimento para a Vanessa e para a Paula, belo trabalho. Para você também, da Feiras Industriais, belo encontro que você está fazendo. Queria cumprimentar minha filha, Maria Sivieri, a Malu está aqui com a gente.
e falar um pouquinho desse mundo, esse mundo que eu entrei em 1977, já estou há 43 anos, 44 anos nesse mundo de feiras, e realmente, tanto a Vanessa como a Paula mostraram o seguinte, nesse momento de pandemia, as pessoas entenderam que eles têm que continuar vendendo. E como é que vende se não tem feira? Vai procurar outro jeito. Então, estão tentando achar o jeito da internet. Nós lançamos uma feira online, é uma feira voltada para franquias, onde, na verdade, o que você consegue fazer com essa feira? Você consegue, através das redes sociais, você consegue fazer propagandas localizadas nas cidades para buscar leads para aquelas marcas franqueadoras. Então, a gente vai buscando os leads para eles poderem conversar depois. Como ninguém vai comprar uma franquia numa feira online, mas ela vai entrar em contato para fazer um primeiro contato, um primeiro papo, para poder buscar materiais e tudo mais. E o que a gente sabe também é o seguinte, que essa pandemia só acaba quando nós tivermos uma vacinação em massa. Isso não vai acontecer antes de um ano e meio. Até lá, como é que vive? Enfiado dentro de casa? Não tem jeito. Então, colocar máscara, limpeza nas mãos e buscar o trabalho. Tem que ir para a rua buscar o trabalho com um protocolo sanitário. É isso que vai acontecer nas empresas, é isso que vai acontecer em todo lugar. Não tem jeito. E nas feiras não vai ser diferente, vai acontecer isso. O que a gente tem visto, tanto em shopping centers, que tem aberto com fila na porta. Os restaurantes abriram essa semana em algumas cidades, os restaurantes cheios e lotados. Esse contato das pessoas é muito grande. E a necessidade do contato continua sendo grande também, e isso está voltando. Na hora que as pessoas começarem a ter um pouco mais de protocolo sanitário, um pouco menos de medo, que parece que tem 80 bichinhos do lado de fora da porta tentando te pegar, e não é bem assim a coisa que funciona. Então, com o protocolo sanitário, vai voltar. As pessoas vão continuar vivendo, todos nós estamos vivendo, nós estamos aqui, e é claro que esse mundo híbrido é um mundo que vai acontecer mais. Essas lives, esses encontros vão acontecer mais, mas a partir do momento que essa diminuição dessa pandemia for caindo, naturalmente as pessoas vão se contactarem mais. As feiras que eu estou ligadas, acabamos adiando todas elas. Sei que o prejuízo para as promotoras é grande, para as montadoras de stand é maior ainda. Os bufês e o serviço de alimentação deve estar sendo uma loucura, não consigo nem imaginar, porque o tempo todo se fala que não pode ter alimentação, e os grandes prejudicados dessa história toda no mundo dos eventos são os pavilhões de feira, que eles são obrigados a continuarem fazendo manutenção, mesmo estando sem faturamento, sem eventos. Então, é um desastre para todo mundo, e é um desastre que a grande vantagem é que tem dia e hora para acabar. Na hora que chegar essas vacinas. E está todo mundo louco atrás de solução, porque essa vacina também significa muito dinheiro envolvido. Então, é por isso que isso vai acontecer, e acho que vai acontecer rápido. Então, queria novamente, Vanessa e Paula, parabéns para vocês, e Feira Industrial está fazendo um grande serviço. Parabéns para você. Ótimo, obrigada aí. Obrigada, José. Posso só complementar uma coisa, assim, que de repente a gente pode discutir, que o José falou, que as pessoas querem ir para a feira e tal. Minha única preocupação, que a gente conversa muito aqui na empresa, é que, assim, uma feira de negócios, normalmente quem vai é funcionário, né? Se por um acaso ele for contaminado, isso é complicado, né? Não sei, tipo, a gente... Então, acaba um desserviço, entendeu? A gente acaba, de repente, queimando o filme das feiras e tal. Isso é uma coisa que a gente... Se existe alguma contaminação de uma pessoa que está trabalhando ou numa feira, ou no transporte, ou dentro da sua empresa, isso já é considerado acidente de trabalho. Então, isso já foi definido como acidente de trabalho. Infelizmente, isso pode acontecer, mas a pessoa vai ter que provar também que ela teve uma relação envolvida com isso.
E uma outra coisa que a Malu Sivieri, minha filha, também fala, é o seguinte: feira não é igual a carnaval, que as pessoas ficam se abraçando, se beijando, sem nem se conhecerem. Feira é muito diferente. Você vai entrar numa feira, primeiro você consegue fazer uma entrada diferente da saída. Você consegue fazer uma rotina e um redirecionamento do público. Feira é um shopping temporário. O shopping é uma feira permanente, que não consegue mudar. E uma feira que é um shopping temporário, ela consegue mudar, ela é mais flexível, e você pode dar as informações, consegue passar muita coisa, consegue ver máquina funcionando sem ter contato físico. Você não precisa ter aquele contato físico. E até a parte de alimentação não precisa ser em buffet, mas você pode ter porções individuais numa praça de alimentação. Então, tudo isso são coisas que nós vamos evoluindo aos poucos, mas esse aos poucos, eu acredito que vai ser uns aos poucos rápido. Eu acredito que em pouco tempo nós estaremos já num nível muito forte, muito rápido, e acredito que muitas dessas feiras físicas, presenciais, também terão junto ferramentas virtuais para aqueles que estão com medo, que não querem vir, mas que querem saber o que está lá. Então, esse mundo que foi desenvolvido não vai voltar para trás. E o mundo que já existia antes vai voltar a acontecer. São coisas diferentes, sim, que eu acho que está vindo. Tá certo. Vanessa, eu vou fazer um comentário sobre o que você falou. Primeiro que eu acho que é difícil você rastrear realmente o que foi feito no evento, né? A contaminação, mas é claro que ela pode acontecer, como ela pode acontecer no transporte público, no shopping center, em qualquer lugar. Mas eu vou agora aproveitar para fazer a propaganda de um expositor meu. Tem um laboratório em São Paulo que chama ALS, que eles fazem teste em superfície. Então, o que a gente vai fazer nos nossos eventos de 2020? Vamos fazer testes diários de superfícies onde as pessoas passam. Então, coletar amostra na primeira hora do dia, maçaneta, balcão, tudo onde tem contato muito com a mão. E aí a gente manda para o laboratório, fica na Zona Norte. A sorte da minha feira do Center Norte, que eu estou perto, a minha sorte já do Transamérica não é tanto, mas tudo bem. A gente manda a amostra para o laboratório, ele avalia e todo dia ele me dá a resposta. Então, a gente identificou onde são os pontos críticos, a gente faz a testagem da superfície, cada superfície tem, o vírus, ele tem um comportamento diferente, né? Então, tem superfície que ele fica 2, 3 dias, tem superfície que ele fica horas, mas a gente vai testar diversas superfícies todos os dias e o resultado sai no mesmo dia. Então, primeiro eu sei aonde eu preciso intensificar mais a minha limpeza, né? E depois eu sei se realmente eu tive alguém que estava transmitindo lá dentro. Chama ALS, não é um serviço caro e eu recomendo para quem faz evento. E aí, ter periodicamente esse teste, você também tem essa informação periódica para dar para o seu visitante, que você não tem pontos, né, contaminados lá dentro, com um documento de um laboratório, e isso gera mais confiabilidade também. Com certeza, né? Com certeza. Interessante, é bom saber. Eu já tinha visto isso, né, em jornal, assim, na TV, pessoal, algumas cidades estão fazendo isso, menores, né, mas não sabia que estava tão acessível assim. Vamos saber. Enfim, quanto mais precaução, quanto mais informação dessa forma, eu acho que a gente fortalece e desmistifica também essa questão das feiras, né? A gente tem aqui em São Paulo a aprovação do retorno dos shopping centers e não tem do retorno das feiras. Então, é uma coisa que fica todo mundo bastante angustiado com isso. No próprio protocolo que foi desenhado, se prevê o monitoramento da quantidade de pessoas que entram, a quantidade de pessoas que saem dos pavilhões para não ter uma grande aglomeração, enfim. Então, está tudo assim pontuado para ser o mais seguro, né, para a participação de todos nas feiras. Muito bem, gente, eu gostaria de dizer que o nosso evento está chegando ao fim, já cumprimos o horário aqui que foi estabelecido. Quero super agradecer a participação de vocês. Esse é o primeiro que nós fazemos, da Elo Consultores. O primeiro foi sobre feiras e o próximo vai ser sobre marketing estratégico, tá bom? Muito obrigado para vocês e uma boa noite. Até mais.